Olá, meus queridos, eu espero que vocês estejam bem. Em nossa primeira aula de filosofia, nós vamos retomar os principais pontos da corrente filosófica do existencialismo e avançar no conhecimento sobre a filosofia de Nietzsche. O existencialismo é uma corrente filosófica que surge no final do século XIX e se desenvolve aí ao longo do século XX. Tem como grandes expoentes a figura do Nietzsche e do Jean-Paul Sartre. Como vocês já sabem, já foi apresentado em nossas últimas aulas, o existencialismo é uma corrente filosófica que tem como principal objeto de estudo a existência humana. Isto posto, Bia, o que significa existir para os filósofos dessa corrente? Existir implica em estabelecer uma relação consigo mesmo, com os outros membros da sociedade e com o meio ambiente que está ao seu redor. A corrente filosófica do existencialismo apresenta três características. A primeira delas é definir o ser humano como um ser inacabado, aquele que está em constante processo de transformação. Nós nunca somos, nós sempre estamos. A segunda característica envolve a liberdade humana, que para os existencialistas nunca é plena e absoluta. Pelo contrário, querer não é poder. A nossa liberdade, ela encontra-se limitada. Pelo quê, Bia? Não só pelas leis jurídicas, mas pelo contexto histórico em que estamos inseridos e também pela nossa consciência, que avalia as nossas condutas morais e as ações que nós assumimos perante a sociedade. E a terceira e última característica da filosofia existencialista refere-se à vida humana. Para os filósofos dessa corrente, a vida humana não é um caminho seguro em direção ao progresso. Pelo contrário, a vida humana é permeada de adversidades, que são todos aqueles acontecimentos que nós não planejamos, mas que podem ocorrer na nossa vida. De acordo com o existencialismo, nós devemos enfrentar as adversidades para que possamos superá-las. Um dos principais expoentes da corrente filosófica do existencialismo é o famoso Friedrich Nietzsche, alemão, nascido em 1844, que faleceu em 1900, filho de um pastor luterano e bem polêmico aí na história da filosofia. Em seus estudos sobre a existência humana, Nietzsche concluiu que a alma humana é dividida em duas tendências, a apolínea e a dionisíaca. Entendam aqui que alma ou espírito referem-se àquele conceito que já trabalhamos em nossa aula de filosofia, ou seja, a capacidade de discernimento lógico que apenas o ser humano tem, tudo bem? Em nada tem ligação com o conceito religioso. O que Nietzsche quer dizer com isso? Poxa vida, Bia, então o espírito humano, nós seres humanos, temos duas tendências em nosso ser. Uma tendência apolínea, que é uma tendência mais racional, e uma tendência dionisíaca, que valoriza as nossas emoções. Enquanto o nosso lado apolíneo é responsável pela razão, pela ordem, pela medida, pelo equilíbrio, pela serenidade, pela austeridade, o lado dionisíaco é responsável pela emoção, pelo caos, pela desmesura, pelo excesso, pelas paixões, pelo transe. Em seus estudos sobre filosofia, Nietzsche percebeu que desde Sócrates a filosofia só valorizou o lado apolíneo do ser humano, ou seja, a nossa capacidade de formular conhecimento racional, em detrimento do nosso lado dionisíaco, responsável pelas artes. Né? E ele diz que esse é o principal fator do ser humano encontrar-se desequilibrado. Na opinião do Nietzsche, é por isso que as clínicas de psicologia estão lotadas de pessoas em desequilíbrio. Por quê? Porque supervalorizou-se o nosso lado apolíneo em detrimento do nosso lado dionisíaco. Eu acho que nesse momento, sobretudo, é importante vocês entenderem que agora que estamos trancados dentro de nossas casas, não fosse o lado dionisíaco de outros seres humanos, de produzirem cultura, para que nós possamos consumir nesse momento, estaríamos enlouquecidos. Então, observe a importância do lado dionisíaco. Dionisíaco nem em homenagem ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, o deus da desmesura, ou seja, é importante que as nossas emoções também sejam trabalhadas. Por isso, vocês também têm uma aula de desenvolvimento socioemocional, que é a nossa aula de OPE. O ser humano está em constante desequilíbrio, a gente valoriza sempre o lado apolíneo em detrimento do nosso lado emocional, do nosso lado dionisíaco. Por isso que conseguimos mencionar uma infinidade de nomes de cientistas em detrimento de uma pequena quantidade de nomes de artistas. Em sua obra Genealogia da Moral, Nietzsche se debruçou sobre o estudo da origem, da gênese, dos nossos valores morais, dos valores éticos que nós colocamos em prática na sociedade.
A conclusão a que ele chegou foi a de que não existem noções absolutas, né, universais do que deve ser considerado bom ou ruim. Muito pelo contrário. De acordo com ele, as concepções das nossas condutas, né, daquelas que devem ser julgadas boas ou ruins, são frutos dos interesses dos próprios seres humanos. Analisemos agora a mais famosa frase do Nietzsche: Deus está morto. Muitos dizem que com essa frase Nietzsche pregou o ateísmo, mas não. Com essa frase ele não quis dizer que a entidade divina tenha deixado de existir. Lembrem-se de que Nietzsche era neto e filho de pastores luteranos. Nietzsche se desencanta com as religiões, porque ao escrever a genealogia da moral, ele percebe que as religiões, na opinião dele, foram fundadas nos interesses humanos, mas ele não perde a sua fé. O que ele diz é, nesse momento da história da humanidade, né, ali comecinho do finalzinho do século XIX, na verdade, né, porque Nietzsche falece em 1900, a ciência já explicava muitas coisas ao redor do homem. O homem não precisava mais pautar a sua vida, a sua existência somente nas palavras de um Deus. Ele também poderia encontrar consolo, ele também poderia encontrar uma explicação para a vida que ele estava desenvolvendo nas explicações científicas. É essa a grande questão. E, consequentemente, ao analisar a nossa experiência, o Nietzsche nos propõe o quê? Que nos afastemos um pouco desses ditames religiosos que com certeza influenciam a nossa vida, né, esses valores cristãos aí, e sejamos capazes de formular valores que finalmente deem sentido à nossa existência. O que Nietzsche propõe é que nós abandonemos essa maneira de viver em prol de um mundo real, que seria um mundo após a morte, né? E a gente vive nesse mundo aqui de uma maneira muito aparente, de uma maneira muito superficial, não levando em consideração aquilo que dá sentido à nossa existência, mas apenas pautando a nossa existência, essa nossa constante transformação, esse nosso constante devir, naquilo que o outro acha que nós devemos fazer. Para o Nietzsche, essa ideia nos impede de aproveitar a nossa vida, nos impede de tomar atitudes que realmente deem sentido à nossa existência. É nesse momento que Nietzsche nos propõe a boa moral, a moral dos senhores, ou seja, aquela que só existe em personalidades poderosas, aquela em que somos capazes de criar condutas morais que dão sentido realmente à nossa existência, diferente da moral dos escravos. Essa nós devemos abandonar. Por quê? Porque ficamos escravos de valores morais, que reproduzimos esses valores morais, e eles nada têm a ver com a nossa existência, eles não dão sentido nenhum à nossa vida. Nós temos que ser dotados, na opinião do Nietzsche, de vontade de potência. O que é essa vontade de potência, Bia? É a determinação em viver, é a determinação em criar novos valores morais que de fato deem sentido à minha existência. A vontade de potência leva o homem a se superar, a se reinventar, né? A criar um modelo de ser humano ético. É a famosa figura do super-homem. Não o super-homem, super-herói das histórias de quadrinho, não. Um super-homem é um ser humano capaz de deixar para trás, superar os valores éticos que ele praticava na vida dele para dar origem a valores éticos que finalmente dão sentido à sua existência. Na opinião de Nietzsche, dois homens chegaram muito perto de se tornarem um super-homem. Um deles foi Sócrates, o outro, Napoleão. Sócrates revolucionou a história da Grécia Antiga. Imaginem, Sócrates vivia em Atenas, na Grécia Antiga, uma sociedade extremamente machista e conservadora, e lá ele disse que qualquer homem, jovem ou velho, livre ou escravo, era capaz de filosofar. E disse isso para quem e onde? Disse isso para os jovens na praça pública. Não é à toa que mataram Sócrates. Fizeram com que ele tomasse cicuto, o veneno que paralisou o batimento do seu próprio coração. E Sócrates preferiu a morte do que dizer que preferia morrer do que viver uma vida irrefletida. Pensem, ele modificou os valores daquela sociedade extremamente conservadora e preferiu a morte do que nunca mais filosofar. Para Nietzsche, Sócrates foi um super-homem. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Qualquer dúvida, por favor, reportem no meu WhatsApp ou no meu e-mail. Ok? Até a próxima!